Você abriu a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. Como o pastor Robson falou aqui, um esquenta para o Aviva, um esquenta, é só uma palavra muito simples que Deus já colocou no meu coração há algum tempo. Eu já preguei ela aqui num culto da vitória, mas senti no coração de compartilhar com vocês hoje novamente. 1 Samuel capítulo 16, apenas o versículo 13. Então Samuel apanhou o chifre de azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela é poderosa, viva e eficaz. Ela tem o poder de penetrar na divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e fazer o que lhe apraz. Senhor, a minha oração é que a tua palavra penetre em cada côncavo, em cada local do coração dos teus filhos, e que, Senhor, no apagar das luzes dessa noite, pessoas que chegaram aqui desesperançadas, enfraquecidas, desanimadas, precisando de resposta, precisando de cura para a alma, precisando de um novo tempo, precisando de um motivo para seguir em frente, que elas saiam daqui abençoadas. Senhor, completa a boa obra que o Senhor já começou nas nossas vidas nessa noite, quando nós te adoramos, quando nós te exaltamos, quando ofertamos na tua casa, em que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado. Se você concorda, por favor, diga amém. Deixa eu falar rapidamente para vocês aqui. Eu gosto de falar sobre esse camarada, porque Davi, para mim, e eu tive a certeza agora, a gente teve o privilégio de estar em Israel agora nas semanas anteriores a essa semana. Chegamos sexta-feira passada, e aí eu gosto muito de fazer laboratório. Eu sempre amei Davi, porque depois de Jesus, Davi é o personagem mais emblemático da Bíblia. A maior completude da história de um homem está sobre a vida de Davi. A Bíblia não menciona ninguém com tantos detalhes como Davi. E aí eu entrevistando alguns judeus, conversando com alguns judeus, inclusive um guia fantástico, é um judeu ortodoxo. Ele diz: em Israel nós temos duas personalidades, uma rei Davi, uma Jesus, e outra o rei Davi. Quando a gente chega em Jerusalém, a primeira imagem que a gente tem daquela abóboda dourada, né, que aquele símbolo, quando toda foto que você vê panorâmica, né, Pastor Azevedo estava lá conosco também, e a irmã Maria, a gente tem aquela sensação quando a gente sobe naquela planície, e aí o guia fala assim pra gente, por uns momentos, é um negócio de cunho emocional que ele faz, mas é fantástico, Pastor Ronaldo. Ele diz assim, quando a gente está chegando na subida, ele diz assim: fechem os olhos agora, e quando eu disser, vocês abram os olhos e olhem para a direita. E a gente vai subindo, fecha os olhos, e quando a gente abre os olhos, a gente tem aquela visão de Jerusalém. E é interessante que a gente passa pelo território da Palestina e é árido, não tem plantas, sabe? É um lugar desértico, você vê as cabanas, os beduínos, e é impressionante que aí atravessa uma fronteirazinha, metros ali na frente, está Israel cravada num monte, num morro, assim, num vale, né? Tem um vale e vários montes, e Israel está ali imponente, arborizada, a gente vê as tâmaras, né? Aqueles pés de tâmaras, e a gente vê entre as rochas os pinheiros e as tamareiras que foram criados entre as rochas. A gente tem esse impacto, e lá no meio, perto da abóbada, tem a estrela de Davi. Me parece que, se a gente pensar na história de Davi assim, parece que é um cara que nasceu grande, parece que é um cara que nasceu, sabe, herdeiro de alguma coisa. Não. Eu queria que você dissesse para alguém, ou o que eu vou dizer sobre o que Deus colocou no meu coração para falar hoje. Eu queria que você dissesse para alguém: pode ser você. Diga mais uma vez: pode ser você. Você vai entender porque eu vou dizer isso aqui. Pode ser você.
Essa história começa, deixa eu falar com vocês rapidamente, nós vamos terminar o culto no horário, fique tranquilo, eu não gostaria que ninguém fosse embora antes do último amém, porque no último amém pode estar uma vitória que Deus está decretando para a tua vida, para mudar o norte, a direção da tua vida. Então não saia antes do último amém, mas nós vamos terminar no horário, fique tranquilo. Essa história, ela começa, eu li aqui 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, no exato momento em que Davi é ungido por Samuel, provavelmente para ser o próximo rei. Samuel não podia dizer isso para o povo, mas só ungia duas classes de pessoas que eram ungidas naquele tempo: o sacerdote ou o rei. Então, como já tinha um sacerdote que era o próprio Samuel, a gente subentende que Samuel também queria comunicar que ele estava ungindo o próximo rei. Mas essa unção de Davi, ela é decorrente de uma unção anterior, e eu quero nessa conversa que nós vamos ter aqui sobre a vida de Davi, abrir os teus olhos para algumas coisas que você tem que ficar ligado, para que você passe para um novo nível, para que você avance uma casa, para que você suba um degrau, e para que você também reveja alguns apetrechos que estão atrapalhando a tua caminhada, que você olhe na tua mochila do teu destino, coisas que estão fazendo você mais lento, coisas que estão atrasando a tua caminhada, coisas que estão tirando o teu tônus espiritual, conexões erradas que você está fazendo. E para isso que o evangelho serve. A Bíblia está aqui para nos nortear, dizendo o que aconteceu e o que pode acontecer quando nós tomamos as decisões baseadas no que ela nos ensina. Essa unção de Davi é decorrente de uma unção anterior. Tudo começou, e eu vou falar aqui rapidamente, depois você lê a saga de Davi, eu aconselho que você leia, porque é uma história fantástica. Eu não vou ler tudo aqui para você, mas eu vou contar tudo para você aqui, numa linguagem bem carioca, rapidamente, resumidamente. Não vou citar os textos, né? Apesar de lembrar de alguns, mas também não sou pastor Silas Malafaia, não sei aquele monte de texto que ele sai citando, eu gravo a história. Então, essa unção é decorrente de uma unção anterior. Tudo começou quando o povo de Israel, ele não tinha rei. As outras nações tinham rei, mas o povo de Israel não tinha rei. Por isso que Samuel, ele acumulava 3 funções: ele era juiz, profeta e sacerdote. Como juiz, ele julgava as demandas do povo, ele era uma autoridade jurídica, ele que decretava, ele resolvia pendências judiciais, ele era juiz. Como sacerdote, ele oferecia sacrifício pelo povo, e como profeta, ele falava o que Deus mandou falar. Me parece que estava tudo bem no reino de Israel, quando de repente, a gente tem que ter muito cuidado com a moda. Vira para quem está ao teu lado e diga: cuidado com a moda, porque a moda é um problema. Você tem que ter cuidado com a moda. Quem lembra aqui da calça saruel? Calça saruel funciona para mulher alta. Que eu vi umas mulheres baixas usando calça saruel, ficaram igual pata, andando assim, ó, igual pata. Por quê? Porque era moda. Você tem que ter cuidado com a moda. E o que era a moda? A moda é que todos os reis, todos os reinos tinham os seus reis, os seus príncipes, os seus governantes com coroa, com trono. E aí, o que vai acontecer? Vão chegar para Samuel, eu acredito que uma meia dúzia de cabeças pensantes e gente influente, vão chegar para Samuel, porque se não fosse influente, Samuel teria deletado. E me parece também, a história vai dizer que foi uma repetição. Chegaram para Samuel e falaram: Samuel, nós queremos um rei. Samuel vai falar com Deus, porque tudo Samuel comunicava a Deus. Deus vai falar: eles querem um rei por quê? E aí Samuel vai voltar e vai falar o que Deus falou: vocês querem um rei por quê? Deus não está dando livramento dos inimigos? Deus não está cuidando de vocês? E eles vão dizer para Samuel: Samuel, nós queremos um rei, porque todos os reinos têm rei, só nós que não temos rei. Tem um ditado, irmãos, que ele é secular, mas deveria ser milenar pela sua importância: a grama do vizinho sempre parece mais verde. Eles vão dizer para Samuel: nós queremos um rei, porque todo mundo tem rei, só nós que não temos rei. Nós somos os sem rei. Não tem os 100 floresta? Nós somos os sem rei. Samuel vai falar com Deus de novo. Deus vai falar: para mim não tem problema nenhum, porque Deus não tem problema com isso. Vai falar, fala para eles mais um detalhe. Samuel vai chegar e vai falar: falei com Deus, gente. Deus falou, se nós formos seguir os protocolos dos reinos vizinhos, um rei vai ter que ter um palácio, os impostos vão ser aumentados. Você sabe o que eles falaram? Pode aumentar o Duda, o IPVA, CPMF, pode aumentar a taxa de iluminação pública, pode aumentar. Nós queremos um rei. Povo obstinado.
Samuel vai falar: vocês querem mesmo um rei? Se nós formos seguir os protocolos do reino vizinho, se um rei cismar com a tua mulher, ele vai levar ela para o palácio e vai passar o cerol nela lá. Tu acredita que eles queriam tanto um rei, que eu acredito, pastor, que teve homem que falou: eu nem ligo eu quero um rei, queria um rei. Samuel, Marcela, vai apelar agora para o emocional, vai chegar para os pais e vai dizer assim: pais, vocês que têm as suas filhas virgem, os seus meninos, olha, presta atenção, se nós formos seguir os protocolos dos reinos vizinhos, podem levar suas filhas para o harém do rei, e os teus filhos transformar eles em eunucos. Você sabe o que teve pai que deve ter pensado? Quer saber? Menos 2 bocas para comer lá em casa, porque adolescente come igual um dragão. A Sofia está numa fase que se eu der a parte sem ela morde meu dedo. Mentira, minha filha, tô brincando, te amo. Só falo isso aqui só porque se você não for meu alvo, quem será? Ela chega em casa depois e fala: pai, que é isso? Como é que você fez? Eu falo: depois eu divido a oferta com você. Queremos um rei. Samuel vai falar com Deus: Deus, o povo quer um rei. Eu acho, meu caro Giovanni, que Samuel, na sua humanidade, pelo menos eu pensaria na minha humanidade, que Deus ia falar assim: eles querem um rei? Onde foi que eu errei? Até rima. Querem um rei? Onde foi que eu errei? Porque tem gente que pensa que Deus tem problema de autoestima. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus tem tudo que lhe basta. Deus é completo, Ele é de eternidade a eternidade. Sabe o que acontece quando a gente adora Deus? Não muda nada para Deus, só muda para a gente. Agora eu tenho que dizer para você que tem gente que não entende um protocolo do céu. Sabe qual é? Quando você manda glória para cima, Deus manda vitória para baixo. Mas infelizmente tem gente que vem assistir culto, não vem prestar culto. E quem vem assistir o culto sempre tem um defeito para colocar. É igual alguém que vai no casamento e diz: o vestido da noiva estava maravilhoso, mas a bolinha de queijo estava fria. Tem gente que bota a culpa: o som está muito alto, o som estava baixo demais, o pregador grita muito, o pregador brinca muito, é muito sério. Toda hora manda alguém falar. É gente que vem assistir culto. Na verdade, irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui: quem está assistindo esse culto é Deus. Nós estamos prestando um culto, e a pergunta é se Ele que está gostando do que Ele está vendo aqui. Deixa eu ver se Deus pode ver alguém levantar as mãos agora e declarar que Ele é Deus, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Isso aí, Deus é que está assistindo esse culto. Não confunda as coisas. Deus não tem problema com isso não. Sabe o que ele vai falar para Samuel? Eles querem um rei? Faz o seguinte, dá um rei para eles. Vou fazer melhor, pega o mais bonito, o mais alto, o mais cabeludo, o mais atraente de Israel e unge ele. Vão chegar e vão chamar Saul. Pensa num cara bonito, alto. A Bíblia diz que quando olhava Saul, medindo por Israel, via Saul pelos ombros. Todo mundo estava abaixo dos ombros de Saul. O cara mais alto, cabeludo. Eu jamais seria rei de alto e cabeludo. Pô, estava lascado. Só se eu fosse o rei da Branca de Neve, dos duendes lá. É isso aí, cada um com a sua luta. Eu tenho os meus B.O.s e você tem os seus. Então, Saul, unge Saul. O que acontece? Escute isso aqui. Unge Saul e parece que dá tudo certo. Mas tem outro ditado, Juninho, que ele é secular e deveria ser milenar pela sua importância também. Ele diz: quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Sabe por quê? Porque o poder não descobre ninguém. O poder só revela o caráter que a pessoa sempre teve antes de ter poder. O que vai acontecer? No começo, Saul faz tudo certo e Deus vai abençoando. Um belo dia, Saul começa a achar que é o cara. Para de consultar Samuel. A Bíblia diz que ele vai enfrentar os amalequitas e Deus manda matar Agag, que é um rei cruel, que assassinava crianças. Saul poupa Agag. Deus fala que não era para trazer nenhum despojo de guerra, e Saul traz despojo de guerra. E aí, irmão, deixa eu falar umas coisas para você que está na minha cabeça. Está na minha cabeça, não está na Bíblia, mas eu queria que você repetisse, até porque isso é uma verdade. Repita: Deus não dorme, mas tem dia que Ele acorda mal-humorado. Tem dia que Deus acorda mal-humorado. Não me pergunta com isso, como é que eu sei isso? Que Deus que não dorme acorda mal-humorado. Não tem como explicar, só estou aqui comunicando. Porque também tem coisas sobre Deus que não dá para explicar. Quer ver? Eu vou falar e você diz amém. Deus vê tudo ao mesmo tempo.
Deus vê tudo ao mesmo tempo e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus vê tudo ao mesmo tempo, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e pode agir individualmente ou coletivamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem pode dizer amém? É por isso que você está na igreja, você está levantando a tua mão e está dizendo glória a Deus. Deus está entrando na tua vida, na tua casa, na tua família, está indo onde você não pode ir, está conversando com quem você não sabe conversar, está te dando estratégia. Deus é assim. E aí a Bíblia vai dizer que Samuel, Deus chama Samuel, Deus acordou mal-humorado, chama Samuel e fala: Samuel, chega de Saul. Samuel gosta de Saul, depois você vê na história, ele tentou mentorear esse cara, que começou valoroso, correu atrás dos jumentos do pai, era um cara guerreiro, enfrentou os amalequitas, no começo ele fez tudo certo. Então me parece que Samuel quer que esse cara dê certo, só que Deus rejeita Saul. E qual é a prova que eu sei que Samuel estava insistindo? Deus vai chegar para Samuel e vai falar: Samuel, Samuel, até quando você vai insistir com Saul? Eu já o rejeitei. Ah, Deus, Samuel, pega o vaso de azeite, vai na casa de Jessé, o belemita, e unge aquele que eu te mostrar, porque eu encontrei um homem segundo o meu coração. Estranho que me parece que Deus está brabo, mas ao mesmo tempo que Deus está brabo, Deus me parece bem-humorado. Por que ele não disse logo para Samuel? Lembra quando foi Saul? Falou: unge Saul. Ele não, falou: Samuel, vai na casa de Jessé e unge aquele que eu vou te mostrar. Por que ele não falou o nome de Davi? Não sei, não posso inventar nada aqui para dizer, porque Deus queria, não, eu não sei. Agora eu posso fazer uma aplicação profética. Posso fazer? Faz assim, posição de receber. Talvez, a partir da palavra profética que você vai receber nessa noite, Deus só vai te dar uma direção. Ele não vai dizer o que você vai encontrar no meio do caminho, porque talvez se ele disser o que você vai encontrar no meio do caminho, você desiste já no começo. Então simplesmente vai onde Deus te mandou. Você não sabe o futuro, mas Ele sabe. E se você seguir a rota que Deus traçou e obedecer o que Ele te mandar, você pode encontrar vale, deserto, tempestade, mas quando você chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. É só você ir. Diga para quem está do teu lado: vai. Se Deus mandou, vai. Vai. Chega na casa de Jessé. E aí, meu caro pastor Marcos, deve ter sido muito engraçado, porque a Bíblia diz que vai chegar na casa de Jessé. Samuel vai bater a porta, não tem campainha naquela época. Vai bater a porta, abre a porta. Quem está? Samuel, um dos homens mais famosos de Israel. Seria mais ou menos se você tivesse na sua casa, amanhã tocasse a campainha, quando alguém abrisse era Dilma. Bom dia, vim estocar vento com você aqui. Brincadeira, isso aqui é uma piada. Chega Samuel. Jessé: ganhei na loteria. Chegou Samuel. Samuel diz: eu vim ungir um dos seus filhos. Jessé falou: que isso, é mesmo? Sério? É. Vem os filhos. Vem o primeiro, Eliabe, bonitão. Ele era tão bonito que a Bíblia diz que Samuel pensou assim: que isso? Certamente está diante de mim ungido do Senhor. Porque ele olhou para Eliabe, a aparência de Eliabe assustou. Sabe gente bonita que assusta? Tem as pessoas que a gente olha, não olha para o Instagram não, Instagram é mentira, é filtro. Mas tem gente que você olha e fala: que isso, cara? Meu Deus, cara bonitão. Eu não falo bonito, eu falo pintoso. Pintoso, o cara é pintoso. Falo. Vem Eliabe. Bom dia, Samuel. Voz de locutor. Toda pessoa alta tem voz de locutor, exceto Anderson Silva, né? Ah, valeu, tal. Tirando Anderson Silva, né? Bom dia, Samuel. Samuel, o que isso? Aí Deus falou: não é esse. Você está olhando para a aparência. Você não teve já uma decepção com um bonitão? Não é esse, vaza. Vem o segundo, Abinadab. A Bíblia diz que são 7. Eu imagino, já que Samuel já deixou mais ou menos claro o que ele quer fazer, eu imagino que os outros estavam tudo assim: não é ele, não é ele, não é ele. Aí vem o segundo, Abinadab. Bom dia, Samuel. Samuel, Deus fala: também não é esse, vaza. Vem o terceiro, Samar. É esse? Não, também não, vai embora. 3,
Tem mais 4, a Bíblia não cita o nome, não sei porquê. Não são dignos nem de ter o seu nome citado nesse momento, mas na frente a Bíblia vai citar. E a pergunta que fica aqui: o que 7 vagabundos estão fazendo dentro de casa na hora que a unção chega? Deus não chama preguiçoso que não quer nada com trabalho. Deus não chama gente que não quer romper. Você pode ter certeza, Deus não chama quem não quer trabalhar. Deus chama pessoas que estão ocupadas, que estão querendo conquistar, que estão fazendo alguma coisa. Tem gente que pensa que o céu vai fazer tudo. Tem gente que pensa que no Éden não tinha trabalho. Aí eu estava brincando aqui, a última vez que eu preguei essa mensagem aqui, falando sobre exatamente isso, eu me lembrei, pastor Silas fez isso no recreio, na inauguração do recreio, em 2010 ou 2011, eu nunca mais me esqueci. Crente fazendo Enem, estuda não, chega na hora da prova, Espírito Santo, o Senhor é o Deus da revelação, e se o Senhor me revela quem Deus é, o que são essas múltiplas escolhas? Aí tenta chantagear Deus: eu não estudei, mas eu vou passar, e esses ímpios todos ficarão reprovados, para que o teu nome seja... Deus está no céu assim: que isso? Aí começa a prova. B? Que isso? B de novo. A, C de Cristo, C de Cristo. B de novo, Espírito Santo. Vem um resultado reprovado e um B de burro gigantesco assim. Levanta a tua mão para a direção de alguém e diga assim: olha, esse ano, fala, Deus vai te levar. Ah, tem muito adolescente aqui, muito jovem, né? Fala, esse ano Deus vai te levar para um novo nível. Mas pelo amor de Deus, vai trabalhar. Isso aí. Umas meninas que não sabem lavar um prato dentro de casa. Pelo amor de Deus, uns meninos que não sabem fazer um arroz, não sabem fazer um café, vai fazer um café, queima água. Tem umas meninas, sabe? Pelo amor de Deus, vai trabalhar. Aí o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que Samuel fica tão irritado que ele pergunta: não tem mais ninguém aqui não? Aí Jessé vai falar: tem, inclusive é o único que está trabalhando. Samuel vai falar: então vai lá, traz esse menino, e ninguém bota comida na boca enquanto esse menino não chegar. Chegam lá para Davi: Davi, sabe quem está na tua casa? Samuel, cara. Qual Samuel? O profeta, o juiz sacerdote. Ele veio para ungir provavelmente o próximo rei. Davi, não gosta de fofoca não, teu pai esqueceu de você, mas quando faltou todo mundo, ele lembrou de você. Samuel está lá em pé, ele falou que ninguém come enquanto você não chegar. Ele é crente, ele está muito irritado. Corre. Davi vai chegar, o menor da casa, o esquecido pelos pais, o que estava lá cuidando das poucas ovelhas de Jessé. E aí quando Davi chega, a Bíblia diz que Samuel, e Deus fala: é esse. Então Samuel pegou o vaso de azeite, tem algo poderoso aqui, e ungiu ele na presença dos seus... Deixa eu liberar uma palavra aqui. Quem te perseguiu vai ver que Deus é contigo. Quem não acreditava em você vai ter que colocar as barbas de molho, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida é grande e vai chamar atenção. Recebe isso aí em nome de Jesus. Deus vai fazer na frente, porque Deus gosta dessas coisas. Não é para você pisar em ninguém não, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. E aí a Bíblia diz que Deus vai ungir Davi. E naquela hora, meu caro Isaac, que Davi é ungido, a Bíblia diz, e aqui está o segredo, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E foi bom o Espírito ter se apoderado, porque se o Espírito não se apodera de Davi, eu aprendi uma coisa, eu gosto sempre de repetir quando eu prego essa mensagem: na maioria das vezes, poder sem unção gera loucura. Poder, muito poder sem unção, sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo, pode gerar loucura. Tu já imaginou se Davi recebe só agora a alcunha, a unção para rei, mas ele não recebe a unção que dá domínio próprio, frutos do Espírito? Já pensou se ele não recebe? Tu já imaginou? Todo mundo indo embora, Davi, pai, reunião de família, chama os irmãos aqui, chama todo mundo. E agora? Eu vou ser o próximo rei. Pai, esqueceu de mim, né? Estou sabendo.
Esses mais velhos aí nunca trabalham, eu trabalho sozinho, eu sou o caçula. Agora eu vou ser o próximo rei, eu posso mandar te matar, se eu quiser. Então, pai, só quero avisar uma coisa para o senhor: teu quarto a partir de agora é meu. E eu quero avisar, pode liberar a senha do Wi-Fi, que eu sei que eram 100 ovelhas, tudo minúsculo, pode mandar aqui para mim. Eliabe, seu metido, vai fazer meu café. E eu quero sucrilhos Kellogg's, porque eu gosto do sucrilho do urso. Abinadab, passa o controle remoto para cá. E a partir de hoje, todo mundo aqui nessa casa é Flamengo, e não tem mais outra coisa aqui. Há controvérsias. Tem alguém que já se endemoniou aí? Samar vai passar minhas roupas. Foi isso que Davi fez? Então deixa eu te dar mais uma instrução. Quando Deus te levantar, entenda que Deus não vai te levantar para pisar em ninguém. Glorifique o nome do Senhor, mas não mude com as pessoas. Quem te dá é Deus, e quem te tira é Deus. Quem te eleva é Deus, e quem te abate é Deus. Então, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, se Deus te deu uma casa maior, se Deus ampliou o teu negócio, se Deus te fez rico, continua glorificando o nome do Senhor, mas continue amando as pessoas, continue cuidando com zelo das pessoas, continue respeitando as pessoas, e pode ter certeza que o céu é o teu limite. Deus vai fazer coisas maiores na tua vida. Sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que no outro dia, como se fosse um dia como outro qualquer, Davi vai cuidar das ovelhas do pai. Já pensou como é que foi a noite de Davi? Tu já imaginou Davi pensando: meu Deus, eu vou ser o próximo rei? Que isso, cara? Aquelas menininhas que nunca olharam para mim vão tudo chegar para mim: Pai do Senhor, irmão Davi, somos um. Já pensou? Só que o que Davi tem? As poucas ovelhas do pai. E a Bíblia vai dizer que Davi vai cuidar das ovelhas. Tu está pensando que Davi está satisfeito? Davi não está satisfeito, ele cuida das ovelhas do pai. E a Bíblia diz que ele aprende o segundo ofício: tocar harpa. Tocar harpa. As ovelhas dormem, ele começa a tocar harpa. Sabe o que vai acontecer? Os irmãos continuam em casa. Davi, que já foi ungido para ser rei, já tem 2 empregos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no versículo 14, depois do 13 que nós lemos, que lá no palácio Saul fica oprimido. O Espírito de Deus sai, que ele habitava de quando em quando, sai de Saul. Saul vira uma casa de demônio. E aí a Bíblia vai dizer que Saul está lá no palácio, não sabe que Davi foi ungido, não sabe absolutamente nada que está acontecendo, mas ele vai ficar endemoniado. E a Bíblia vai dizer que em dado momento ele vai perguntar: será que não tem ninguém que toque para eu me acalmar? Você acha que não tinha músicos no palácio? Tinha muito músico. A questão não está aqui na capacidade do músico, e sim na unção que o músico tem. Por isso que quando você vem aqui, gente, olha que atmosfera de adoração aqui. Falei para o Samuel aqui antes que eu estava falando: Samuel, deixa Deus te usar, canta o tempo que você quiser, aquilo que Deus colocar no teu coração. Por quê? Porque o louvor liberta, transforma. Quando você entra aqui, não é a droga que movimenta ninguém que está aqui, entendeu? Não é a fama, é o sucesso, é o Espírito Santo que faz toda a diferença. Quem como eu sentiu muita presença de Deus nessa noite aqui já neste lugar? Porque a unção faz isso. E aí alguém vai dizer para Saul: isso aqui é muito louco. Davi está em Belém de Judá, e alguém vai dizer para Saul: rei, eu passei por Belém de Judá, e eu vi um moço lá, ruivo, sério, fechado, até de boa aparência, e ele estava tocando harpa, e Deus é com ele. Irmão, como é que alguém passa, vê um menino tocando uma harpa e vê Deus na vida dele? É porque ele está exalando unção. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Saul fala: então traz esse menino para tocar. Bom para Saul, porque a Bíblia vai dizer que Saul está endemoniado. Quando Davi chega e toca, o demônio sai dele. Bom para Saul, ruim para Davi, porque agora Davi tem 2 empregos. Davi é pastor de ovelha e tocador de harpa profissional para endemoniado. Sabe o que vai acontecer? Saul vai perceber que quando Davi toca, o demônio dele sai. Mas quando Davi sai, o demônio volta. Sabe o que Saul vai falar? Garoto, quando você tocar ou me acalmar, fica aqui, toca para mim, e depois tu limpa as minhas armas. Aí Davi fica. Bom para Saul, porque Davi fica mais perto dele. Ruim para Davi, que agora tem 3 empregos: pastor de ovelha,
tocador de harpa profissional para endemoniado e agora limpador de arma. Os irmãos continuam em casa. Davi chega de noite em casa. Imagina Davi chegando. Os irmãos: fala, Davi, tudo bem? Joia, graças a Deus. Tu assistiu o Round 6? Não. E Lúcifer, um demônio bonito? E Davi está lá. O que vai acontecer? E agora eu caminho para o final, porque eu quero fazer uma aplicação profética muito simples aqui. A Bíblia vai dizer que nesse momento acontece algo que o povo não está esperando. Os filisteus vêm contra Israel. Porque, guarda bem nas tábuas do teu coração, os inimigos farejam fracasso. Os inimigos sabem quem está mais fraco. Por isso que a Bíblia vai dizer: se você se mostrar frouxo, na hora da tua peleja, da tua luta, a tua força será pequena. Sabe como é que eu aprendi? E eu quero ensinar a quem está aqui debaixo da autoridade pastoral, para essa filial que Deus me comissionou. Eu aprendi uma maneira de passar por deserto. A gente sofre igual todo mundo sofre. A gente chora como todo mundo chora. A gente sonha como todo mundo sonha. A gente se decepciona como todo mundo se decepciona. O que muda, sabe o que é? A nossa postura. A nossa postura. Sabe como é que crente passa pelo deserto? Não passa igual hiena, dizendo: ó vida, ó azar, ó desgraça. Não, crente passa pelo deserto de cabeça erguida. E alguém pergunta: tá tudo bem? Não. O que está acontecendo? Estou no deserto. Mas e aí? Deus está comigo com coluna de fogo, com nuvem de dia. Deus está mandando provisão. É só uma questão de tempo. Esse deserto vai acabar, essa luta vai passar. Eu vou continuar avançando. Então, irmão, vira para quem está do teu lado e diga: levanta essa cabeça, pelo amor de Deus aí. Levanta essa cabeça, irmão. Não passa recibo para Satanás, não. Eu sei de pessoas aqui que são exemplos para mim, que estão vencendo batalhas terríveis, e Deus está abençoando, e nunca tira um sorriso do rosto, nunca tira a alegria do coração, nunca tira o olhar para frente. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou é o Deus que vai te tirar dessa posição e vai levar para uma posição mais elevada. Então levanta essa cabeça. O povo fica frustrado, fica preso, fica enfraquecido. Os filisteus aparecem. E aí, irmãos, deixa eu encerrar com isso aqui, que é fantástico. A Bíblia vai dizer que o exército filisteu, ele se apresenta, tem dois vales, o vale de Elá e de Socó, separando. Eu tive o prazer, o privilégio, eu não estou judaizante não, tá gente? Só para vocês dizer, mas fica muito vivo na nossa mente. Eu creio que, deixa eu dizer, se você tiver condições, vá a Israel. Vai, Israel. Irmão, você pisa na Bíblia. É uma coisa impressionante. Quando nós chegamos, e quem aqui já foi em Israel sabe o que eu estou falando. Quando a gente vai passando, de repente o guia fala assim: diminui, o ônibus diminui. O guia diz assim: olhem para a direita. E a gente olha para a direita e ele diz: aqui, nesse exato lugar, estavam os filisteus acampados. E na frente deles estava Golias. E tem o vale de Elá e o vale de Socó. E o povo de Deus aqui. Aí ele vai dizer, o guia vai dizer, não é cristão, ele vai dizer: os filisteus, eles tinham os melhores equipamentos, a maior tecnologia de guerra da época, o armamento deles, a capacidade deles e o número deles era quase 40 vezes maior do que dos israelitas. E ainda considerando que poucos israelitas estavam preparados para pegar na espada. Aí o guia vai dizer uma coisa, e eu vou liberar essa palavra, que Deus abençoe o guia, porque ele falou para mim. Eu falei: não vou perder a oportunidade de liberar lá em Niterói, para quem estiver no culto, quando eu pregar sobre essa palavra. Ele vai dizer uma coisa assim para a gente, e o meu coração ardeu naquela hora, e é impossível a gente não sentir a presença do Senhor. Ele vai dizer assim: e por que os israelitas venceram essa guerra? Eles venceram essa guerra porque os filisteus tinham as armas, os filisteus tinham equipamento, os filisteus tinham número. O povo tinha Deus. Meu Deus do céu. O povo tinha Deus. Gente, só 3 pessoas aplaudiram, para eles não ficarem com vergonha. Lília, Calixto.
Não vou perder a oportunidade não. Levanta a tua mão na direção de alguém e diga: você tem Deus, irmão. Você tem Deus. Você é a maioria nessa batalha. O inimigo pode ser forte, aparelhado, equipado, pode ter mais estratégia de guerra, pode ter mais conhecimento da batalha, do terreno, mas você tem Deus na tua vida. E se você tem Deus na tua vida, você vai vencer. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Repita mais uma vez: pode ser com você. Porque tem um negócio louco que acontece aqui. Davi vai chegar no palácio, vai tocar para Saul, vai limpar as armas e vai voltar para casa. Quando ele vai chegar em casa, o pai vai falar: ô Davi, está sabendo da guerra? Davi vai falar: claro pai, estou vindo do palácio. Ele diz: pois é, seus 3 irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar, foram alistados para a guerra. Davi deve ter falado: até que enfim, eles arrumaram um trabalho. Mas o pai vai falar: Davi, a comida lá é muito ruim, leva comida para os seus irmãos, leva pão, queijo, leite. E Davi vai levar. E quando Davi chega lá, que vai entregar para os irmãos, na frente de batalha, aparece Golias. E Golias desafia Davi. Na verdade, Golias está 40 dias desafiando o povo de Deus. Apareceu lá gigante, fez um discurso. Ok, não precisa ter batalha, só pega o mais forte de vocês para lutar comigo. Mais forte aí para lutar comigo. Se eu perder, a gente vira escravo de vocês. Se vocês vencerem, se nós vencermos, vocês viram nossos escravos. E a Bíblia diz que 40 dias, ao amanhecer e ao entardecer, Golias aparecia na frente do exército e gritava: tem um homem aí para lutar comigo. O exército de Deus parado lá. Eu gosto de brincar, o exército de Deus, ele: tem um homem aí para lutar comigo? O exército de Deus: tu é homem? Está falando contigo aí, ó. Tu é homem? A outro: que isso, cara? Sou homem não, lá em casa mesmo minha mulher falou que eu sou um banana. Estou ligando para isso não, cara. Segundo dia: tem um homem aí? Aí, está falando contigo, homem. Querido, é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Davi chega para entregar. E quando Davi chega, Golias grita lá: tem um homem aí? Ó Davi. E por que Davi olha e encara Golias? Porque quem é ungido não abaixa a cabeça diante do gigante grande. Quem é ungido tem uma outra ótica, tem um outro olhar, tem uma outra medida. O exército todo frustrado, prostrado, Davi fala: quem é esse incircunciso que ousa afrontar? Olha para onde que Davi vai levar essa conversa: o exército do Deus vivo. Olha para onde Davi leva a conversa. Sabe o que os irmãos de Davi fazem? Cala a boca, Davi, tu é um falador. É por causa disso que você cuida daquelas poucas ovelhas do nosso pai. Você é um arrogante, Davi. Davi fala: só perguntei. E a Bíblia vai dizer que Davi ignora. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você que quer andar em lugares altos. A tua lucidez tem que ser surda para algumas vozes. Ignora, não perde tempo não. Tem coisa que não adianta você brigar, não perca tempo, caminhe na direção do teu destino, deixa para lá. Sabe o que Davi vai fazer? Ignora os irmãos e pergunta: o que se ganha quem vencer esse cara? Sabe por quê? Porque que eu aprendi também: quem é ungido luta pelo que vale a pena, não perde tempo com bobagem, não perde tempo se atrasando com bobagem. O que se ganha? Eles falaram 3 coisas: vai morar no palácio, vai casar com a filha do rei e vai ficar livre de impostos da família. Davi fala: eu vou lutar. E no outro dia, Davi aparece. Golias toma o seu café, vai desafiar o povo. E aí, vocês conhecem a história. Eu podia aqui dramatizar como fiz da outra vez. Golias na frente. Mas deixa eu falar aqui em bom tom, e não vou nem gritar, para que você entenda como uma verdade profética na tua vida. Golias vai chegar e vai gritar: tem um homem aí para lutar comigo? Davi vai dizer: tem, eu. Golias vai fazer o seguinte, assim ó: que isso, gente? Tanta gente para lutar comigo, chamaram logo Marquinhos Menezes. Nelson Ned não pôde? Falei: não, está morto. Quando Golias vê Davi, ele mensura a sua força pelo tamanho de Davi. Ele diz:
ô menino, tudo gritando, tá? Não vou gritar agora não. Tu tá pensando que eu sou um cachorro? E aí ele vai começar a dar um comando. Diga para quem está ao teu lado, fique atento, porque Satanás vai tentar te dar comandos para que você perca seu foco, sua coragem e consequentemente sua vitória. Ele vai dizer para Davi: ô menino, deixa eu falar o que eu vou fazer com você. Eu vou pegar você, eu vou matar você, eu vou esquartejar você, e eu vou dar a tua carne para as aves dos céus e para as feras do campo. Eu imagino o exército filisteu falando: que isso? Uau, Golias! Ainda mais com aquela caixa torácica falando isso alto. Eu imagino o exército de Deus e Davi na frente. Eu com a minha cabeça aqui, fico imaginando o exército de Deus, depois que o cara falou: que isso, cara? Tu viu? Aí, ó, fuma maconha. Esse garoto foi, olha lá, ele desafiou o cara lá. Aí o que aconteceu? Vai morrer, viu? Vai despedaçar, não vai ter nem enterro. Davi, eu não vou gritar. Davi fala assim: você vem a mim com lança, com espada e com escudo. Sabe o que Davi está fazendo? Dissecando um modus operandi de guerrear. Você vem a mim com lança, pode me atacar de longe. Com espada, pode me atacar de perto. Com escudo, pode se proteger de qualquer avanço. Eu, no entanto, Golias, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Não vou perder a oportunidade de liberar. Você está pensando que é contra você que estão afrontando? Quando estão tentando acabar contigo, estão perturbando você, que é coroa da criação de Deus. E quando mexe com você, está mexendo com Deus. Então fique tranquilo, porque Deus vai comprar essa briga, Deus vai comprar essa guerra, Deus vai chegar na tua direção. Pode ficar tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. Eu quero te dizer, Golias, que ainda hoje eu vou te matar, eu vou te despedaçar, e eu vou dar tua carne para as aves dos céus e para as feras do campo. Perceba que Davi responde agora exatamente na mesma medida do que Golias falou. A mesma coisa que Golias falou, Davi falou. Agora tem um segredo aqui, e o segredo está aqui. Davi vai dizer: e todos saberão que há Deus em Israel, e toda essa multidão vai saber que do Senhor é essa guerra. Sabe o que vai acontecer? Você conhece a história. Davi vai tacar a pedra vai acertar a fronte de Golias. Golias vai cair para frente. Davi vai andar na direção dele, vai cortar a cabeça dele, vai pegar a cabeça de Golias, vai exibir diante do povo, vai dizer: só o Senhor é Deus. Essa mensagem mexe muito comigo, e vou te dizer por que mexe comigo. Porque ele conta a minha e a tua história. Tem algumas pessoas, e a gente mora num lugar muito abençoado aqui em Niterói, tem pessoas que são aqui prósperos de berço, pessoas que nasceram numa boa casa, que tiveram boas referências de pai, de mãe, que tiveram uma vida financeira organizada, puderam estudar em boas escolas. Mas eu posso garantir que a grande maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que conquistaram, que vieram de baixo, e muitos que estão agora ainda num processo de conquistar o sonho, de chegar no lugar que precisam chegar. E sabe o que essa palavra mexe com o meu coração? Porque Davi era um cara comum. Na verdade ele era incomum, porque se você observar, quando alguém cita para Saul sobre a aparência de Davi, se percebe que Davi era diferente do israelita. Eu pesquisei, dei uma olhadinha em alguns ruivos lá, que são descendentes de Davi. Normalmente o judeu, ele é moreno, mais escuro, queimado pelo sol, e os ruivos são uma minoria, e Davi era essa minoria. Quando se olhava para Davi, não se via absolutamente nada, Babiton, que pudesse colocar esse garoto numa posição. Só que a Bíblia vai dizer que esse menino, ele vai se transformar no rei de Israel.
ele vai ser rei de Judá primeiro, depois vai anexar Judá a Israel. A Bíblia vai dizer que esse menino, ele vai fazer algumas coisas espantosas. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai restaurar a adoração em Israel. A segunda coisa que esse menino vai fazer, ele vai restaurar a economia de Israel. A terceira coisa que esse menino vai fazer, Israel vai ser a cidade mais poderosa. E a Bíblia vai dizer que durante o reinado de Davi, nenhum reino pôde resistir ao reino de Davi. Você pensa que é o melhor? Lembra do menino esquecido pelos pais, desdenhado pelos irmãos, debochado por Golias e os filisteus? A Bíblia vai dizer que esse menino vai virar um rei tão poderoso, mas tão poderoso, que só da fortuna pessoal dele, ele vai deixar para construir o templo, trazendo para valores de hoje, seria perto de 7 bilhões de reais. Você pensa que é o melhor que aconteceu com esse menino? Esse menino vai virar um rei tão especial, vai virar um adorador tão especial, que a vida dele vai transcender a sua morte. Ele vai morrer rico, velho, farto de dias, em boa velhice. Só que depois que ele morrer, você vai ver Ezequias, Josias dizendo: e fez tudo como Davi seu pai lhe ensinara. Davi não foi pai deles, Davi virou mentor geracional. Você pensa que é o melhor que aconteceu com Davi? O símbolo de Israel vai passar a ser a estrela de Davi. Você pensa que é o melhor que aconteceu com esse menino? Não é. A Bíblia vai dizer que esse menino vai virar parente de Jesus por causa de Ruth. Ele vai entrar na parentela de Jesus, vai ser parente consanguíneo de Jesus. Você pensa que é a melhor coisa que aconteceu com esse menino? Não é. A Bíblia vai dizer que Jesus já está no seu ministério efetivo, e um dia Jesus está andando, e ele está com pressa, e a multidão está gritando: Jesus para, Jesus me cura, Jesus me socorre, e Jesus não para ninguém. De repente, um cego, que é cego mas não é burro, vai dizer: Jesus, filho de Davi, e Jesus para. Você pensa que é o melhor que aconteceu com Davi? Esse menino saltou da história e foi para a profecia. Carta às igrejas da Ásia, carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Deus falando através de João Evangelista. Quem escreve é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Irmãos, eu quero conhecer Davi no céu. Eu quero abraçar esse cara, principalmente porque ele tem quase o meu tamanho, pouco mais alto. Eu quero abraçar Davi. Quando eu vi a estátua de Davi, que muito aproximada da imagem que Davi era, sabe, em um lugar lá de Israel, e lógico que não é questão de idolatrar, mas fiquei olhando para aquela estátua, mensurando aquele homem, os seus feitos, né, e como ele foi especial para a nossa nação, para o nosso relacionamento com Deus. Então eu tenho um desejo de chegar lá no céu e falar: cadê o irmão Davi? O irmão Davi está onde? E aí Davi vai vir e eu vou falar: poxa Davi, quero falar uma coisa para você. Algumas vezes eu preguei sobre você, e muita gente que estava desesperançada, desanimada, mudou de rota e de direção. Quero te dizer que no céu, Davi, Deus te abençoe. Sabe outra coisa que eu quero fazer? Eu estou olhando para muitos rostos aqui. Eu quero encontrar vocês no céu também. E eu quero que a história de vocês seja linda, de conquistas. Porque eu queria que você mais uma vez dissesse, depois você vai ficar de pé, diga para alguém: pode ser com você. Fica de pé agora no seu lugar. Nós já vamos encerrar essa reunião, mas eu queria muito que toda a igreja abaixasse a cabeça agora, por favor. Eu sei que tem muitos Davis aqui, homens e mulheres, muitos aqui, com a história de superação, de luta, de desafios. Eu quero que você saiba de uma coisa: o mesmo Deus que estava com Davi está contigo. Mas Davi é um bom exemplo para nós sobre uma postura que nós devemos ter. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos agora e repetisse uma oração comigo, por favor. Senhor Jesus, pode ser comigo?
Então me ajuda nas minhas impossibilidades, nos meus gigantes, nas minhas crises, nas minhas dores. Como Davi, eu oro a Ti agora e te peço, tem misericórdia de mim, me socorre, me perdoa, me limpa, me lava. Oh Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, hoje eu volto para a Tua presença. Hoje eu Te recebo como Salvador. Hoje eu entrego a minha vida e reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém.